Olá, você que me escuta. Aqui Cláudio Nazajon, falando diretamente de Gramado, no Rio Grande do Sul, onde eu passei a virada do ano de 2020. Então, é um prazer estar com você aqui, abrindo o ano com essa conversa de negócios. Deixa eu me ajeitar aqui. Tô maravilha. Então, hoje eu quero falar para você sobre. A gente fala muito de previsões de fim de ano, a gente fala muito de uh, como identificar quais são as tendências de mercado, como saber o que o cliente quer para formular as ofertas. E eu quero te mostrar algumas coisas que eu aprendi recentemente. Vou compartilhar contigo coisas que eu estou fazendo nos meus negócios e talvez possam ser úteis para vocês. No final da conversa, vou fazer uma oferta para quem quiser apoio. Então, a coisa toda começa quando eu vejo um documentário no Netflix chamado Privacidade Hackeada. Se você tiver Netflix, vale a pena ver, mas é assustador. Ele fala do case da Cambridge Analytica, que é aquela situação em que a empresa Cambridge Analytica ela influenciou as eleições de 17 países, dizem que inclusive a eleição do Brasil, e o caso mais notório foi a influência sobre o Brexit. O Brexit não tinha a menor condição de ganhar, jamais teria passado, e, no entanto, eles interagiram. E como é que eles interagiram? Assim, grosso modo, falando muito rapidamente, o que aconteceu foi o seguinte: eles pegaram. Quando você vai fazer uma votação, a votação está polarizada. Então, você pega a eleição do Trump, que foi uma das que eles influenciaram fortemente. Pra você ter ideia, a Hillary gastou $500 mil em campanhas na internet, enquanto o Trump gastou 5 milhões, 10 vezes mais. Então, para onde foram direcionadas essas campanhas? O que a Cambridge Analytica fez foi analisar, dizer, bom, nós temos aqui os eleitores. Eles dizem que pegaram, eles detinham na época, né, 5 mil pontos de informação de cada eleitor americano. No caso do Brexit, a mesma coisa. No caso das eleições de Trinidad e Tobago e outros países, a mesma coisa. Eles colecionam, eles guardam informações dos eleitores, que eles captam através das redes sociais, do Facebook, do Instagram. Toda vez que você põe lá no Facebook, tô na dúvida, não sei se é fulano ou beltrano, ele pega aquela informação e guarda, esse cara tá na dúvida. E aí eles mapearam. Então, vou falar tanto da eleição americana quanto do Brexit. Eles mapearam. Tem a turma que está decidida para cá. Esses aqui estão decididos. Tem a turma que está decidida para lá. Esses aqui também estão decididos. E tem a turminha que fica aqui no meio, que normalmente são uns 20%, 30%, que decidem a eleição. Normalmente são esses indecisos que decidem a eleição. Então, o que eles pegaram? Eles identificaram quem são os indecisos. Tudo pelas redes sociais, tá bom? Eles foram monitorando as redes sociais dessas pessoas. Cada vez que elas postavam alguma coisa, eles separavam indecidido para cá, decidido para cá, ou indeciso para cá. Depois eles pegaram para ver quais são os estados. No caso da eleição americana, por exemplo, a eleição não é por pessoa, é por estado. Então, as pessoas votam e decidem a posição do estado, e aí a maioria dos estados. Por isso que, às vezes, o presidente ganha sem ter a maioria dos votos nacionais. Nos Estados Unidos, a Flórida, por exemplo, é um que tem poucos votos, mas tem uns 50avos da votação. Então, eles pegaram desses estados quais são os que têm chance de virada. Então, eles pegaram os 50 estados americanos e separaram. Esses aqui estão decididos para lá. Esses aqui estão decididos para cá. Tem esses 12 estados aqui que os indecisos podem decidir. Só que desses 12 estados, tem 3 que são decisores mesmo, que os outros têm pouco número no colégio eleitoral. Então, conclusão, fazendo a história curta, eles concentraram o ataque em 70 mil pessoas que eram os indecisos dos 3 estados que poderiam fazer a diferença na eleição. E ganharam a eleição. Eles começaram a metralhar essas 70 mil pessoas com campanhas na internet, é aquela coisa quando você entra... Sabe quando você entra para procurar uma passagem para algum lugar e depois aquela oferta de passagens fica te acompanhando durante semanas? Isso chama-se remarketing.
Cada vez que você entra numa página procurando alguma coisa, algum produto, algum serviço, aquela empresa tagueou você. A única maneira que você tem de sair dali é apagar todos os cookies do teu computador desde o início dos tempos. É uma coisa que eu faço de vez em quando, mas é chato. Você tem que reentrar com todas as senhas. Então, o que eles fizeram? Eles focaram nessas 70 mil pessoas e começaram a metralhar essas pessoas com remarketing em tudo. A pessoa entrava para comprar um sapato, vinha lá, a Hillary é ruim por causa disso. Aí entrava para fazer uma pesquisa de passagem e dizia, não, vá para Washington se a Hillary estiver lá. Enfim, começaram a metralhar essas pessoas com notícias reais, coisas que faziam diferença para essas pessoas. Então, eles mapearam, quando eles falaram 5 mil pontos de informação, eles sabiam se a pessoa tinha cachorrinho, por exemplo. Então, a Hillary fez um pronunciamento lá que falou que tinha muito cachorro. Ele falou, Hillary quer matar os cachorros. Então, eles atacavam as pessoas. Cada campanha era meio que personalizada para cada um desses 70 mil eleitores. História curta, Trump ganhou, o Brexit saiu e eles ganharam as outras 17 eleições. Dizem que, inclusive, é do Bolsonaro, usando esse tipo de estratégia. E aí veio todo o ataque contra a Cambridge Analytica e tudo que quem acompanhou os jornais viu. Se você quiser, vale a pena ver. Privacidade Hackeada chama o documentário no Netflix, e ele mostra toda essa cadência. E assim, podem até acabar com a Cambridge Analytica, mas vão surgir outras, porque esse é o presente, não é nem o futuro. É o presente. As pessoas colocam informação nas redes sociais, as pessoas estão expostas na internet para pessoas que elas nem conhecem, e é muito fácil criar robôs, criar sistemas que captam essas informações para uso, enfim, com qualquer coisa. Você pode usar uma faca para cortar a cozinha, fazer um bom churrasco, ou você pode usar a faca para matar alguém. Então é como qualquer arma. A energia nuclear pode ser usada para criar usinas e fazer energia para o ser humano, como também pode ser usada para matar gente. Então, isso também é uma informação. Uma coisa interessante que o documentário mostra é que essa tecnologia de captar informação nas redes sociais e usá-la através do remarketing para atacar pessoas que estão indecisas com relação a uma determinada decisão, quer dizer, essa tecnologia de influenciar as decisões foi considerada nos Estados Unidos e na Inglaterra como uma tecnologia de guerra. Eles não podem exportar sem autorização, não podem divulgar sem autorização. É considerada tecnologia de guerra, para você ter ideia. Então, e o documentário todo vem porque eles usaram uma tecnologia de guerra com os cidadãos internos dos seus países. Daí que surgiu toda essa questão. Mas o ponto aqui é que essa tecnologia é tão forte, é tão impactante, que ela é considerada tecnologia de guerra, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Então, aí vamos para o passo seguinte. Como é que isso afeta a gente aqui, né? Como é que isso pode ser usado para negócio? E o fato principal é que existem, isso já chama-se Sociometrics. Isso existe um livro muito interessante que eu li recentemente, foi do Peter Glur, que ele fala exatamente de uma pesquisa que foi conduzida por ele, que é professor do MIT, e outros 4 coadjuvantes. Eles fizeram uma pesquisa junto a algumas empresas para analisar como é que se comportavam as pessoas que eles... A pesquisa tinha por foco buscar a colaboração entre funcionários. Então, o que eles fizeram? Eles entraram nas empresas e analisaram os e-mails trocados internamente, e a partir deles eles analisaram e-mails, análise dos e-mails, com as de maior fricção e os pontos de maior atração entre os funcionários. E aí mostravam as melhores práticas. Então, tinham funcionários, por exemplo, que mandavam um e-mail convidando para almoçar, e logo depois esses funcionários eram os que melhor performavam. Então, eles fizeram um mapa de performance, de desempenho de cada funcionário, com a sociometria, com a maneira como essas pessoas trocavam e-mails entre si. Então, viram o tipo de linguagem, o conteúdo. Basicamente, no livro ele fala que na pesquisa eles só viram o assunto do e-mail. Eles só analisaram o assunto do e-mail. Muito bem, então a partir desse assunto do e-mail e do desempenho das pessoas, dos remetentes e dos destinatários, eles encontraram pontos de atração
começaram a fazer nessas empresas reuniões semanais com os funcionários, apresentando as melhores práticas. Dizendo, tipo, olha, esses funcionários que convidaram para o almoço tiveram aqui melhor desempenho nessa outra situação. Então, eles passaram a replicar essas melhores práticas advindas da análise dos e-mails. Aí teve um cara que falou assim, poxa, se a gente está usando para análise interna, por que não usar para análise externa? Então, começamos a analisar os e-mails, e aí eu entrei nesse jogo, né? Começamos a analisar os e-mails dos vendedores. Pegamos os vendedores, no caso, a minha empresa tem uma política dizendo que a gente tem acesso aos e-mails das pessoas, aos e-mails profissionais. Todo funcionário meu tem um e-mail, @nasajon, esse e-mail, @nasajon, pode ser analisado pela empresa. De qualquer maneira, nós também analisamos basicamente duas coisas. O título do e-mail e a parcela de conteúdo relacionada a valores, a marcações. Quer dizer, é uma parte do e-mail muito específica que tem um padrão que diz marcação da visita. Então, nós analisamos o desempenho dos nossos vendedores e de algumas empresas que toparam fazer a pesquisa com o resultado que eles tiveram. E chegamos a uma conclusão de que existem melhores práticas que você pode mapear pela análise dos relatórios, dos e-mails. Então, por exemplo, um e-mail de um cliente, um e-mail recebido do cliente. Quanto tempo levou para responder esse e-mail? Como é que ele foi respondido? Qual foi a linha de assunto? Qual foi o tipo de linguagem que ele usou? Então, tudo isso entrou num sistema, numa análise feita por um sistema, e nós chegamos à criação de melhores práticas que foram ajustados ao longo do tempo. Então, durante 6 meses, nós fizemos essa análise e fomos ajustando. Primeiro teve um período de preparação de 2 meses, depois teve um período de análise de 4 meses. Então, nesses 2 meses, nós fomos ajustando a análise do conteúdo para ver o que interessava e o que não interessava, e nos 4 meses seguintes, nós analisamos o resultado. E vou te falar, nós aumentamos, no pior dos casos, 17% a performance, o desempenho do funcionário, considerando o próprio desempenho no mesmo período do mês anterior. E no melhor caso, nós aumentamos 31%. Então, houve um aumento de vendas do mesmo vendedor, considerando entre 17% e 31%, considerando apenas a maneira como ele se comunica com os clientes. Isto analisado a partir dos e-mails internos e de mensagens. A gente analisou também mensagem de WhatsApp, de Facebook, etc. e tal, mas que isso em menor quantidade. O interessante disso tudo é que, ao longo dessa pesquisa, você vai aprendendo muita coisa e vai mostrando para os outros. Então, os outros vão aprendendo como isso funciona. Então, o que nós fizemos foi criar um grupo de controle. Em todos os estudos que foram feitos, houve um grupo de controle. Você pega metade da força de vendas e não faz nada com ela. A outra metade da força de vendas você interfere dessa maneira. Como é que você interfere? Uma vez por semana, pega os melhores casos e faz uma reunião para apresentar esses melhores casos para as pessoas. Então, você vai vendo como até a linguagem utilizada nos e-mails com os clientes, nas mensagens com os clientes, vão mudando ao longo desses 6 meses. É isso que acontece com o grupo de estudos. Então, o grupo de controle não muda nada. Você só vai controlando, faz uma reunião para perguntar o que houve e tal. É uma mise-en-scène. No outro grupo, que é o grupo de estudos, você implementa e faz as melhores práticas. Você mostra o e-mail que foi trocado. Você mostra a mensagem. Você mostra qual foi a atitude do cara de correr atrás, de ver. Teve um caso muito recente que o cliente já tinha dito que não ia comprar, e esse vendedor, então, voltou de volta, perguntou o que aconteceu, por quê, e o cliente falou que é porque no concorrente tinha uma determinada funcionalidade que no nosso não tinha. O vendedor voltou para cá e ele encontrou uma maneira de fazer aquilo que o cliente queria sem aquela funcionalidade, utilizando apenas o plano de contas, nesse caso. E ele mostrou que o cliente poderia ter exatamente o que ele queria em termos de informação por outro caminho, que não era aquele nome que o concorrente tinha dado. E aí o cliente ficou tão feliz que acabou comprando com a gente. Por 2 motivos, ele falou depois. Porque o vendedor correu atrás, viu que a gente tinha interesse nele, né? A outra empresa estava tratando ele como um número, e segundo, que ele viu que havia flexibilidade nossa de procurar a solução. Então, esse tipo de atitude foi passada para os demais vendedores. Então, no grupo de estudos, a gente difundiu as melhores práticas. Então, esse estudo, principalmente dos e-mails trocados com clientes,
mas também, se você tiver canais de comunicação por WhatsApp, por blog e tal, todo esse estudo ele entra numa espécie de inteligência artificial que ele correlaciona a linguagem, as palavras, o tipo de atitude utilizada com o desempenho do vendedor. E os melhores desempenhos, os vendedores que têm melhor desempenho, a gente pega aqueles pontos de controle e difunde para a equipe. Então, esse é um trabalho que dura em torno de 6 meses, depois a coisa já entra no automático. Dá para fazer, se você tiver uma equipe, uma força de vendas acima de 6 pessoas, já dá para separar em 2 grupos de 3, para você poder comparar o desempenho. Porque aí você vai ver nitidamente ao longo desses 6 meses como tem 3 pessoas que mantêm basicamente o mesmo desempenho do ano passado, ou vão crescendo ou diminuindo de acordo com a situação de mercado, que sempre tem, e tem um outro grupo, que é o grupo de estudo, que você vai vendo que nitidamente vai se destacando do grupo de controle. Então, essa é uma pesquisa que vale a pena fazer. O conteúdo desse trabalho, quer dizer, a linha mestra desse trabalho, está no livro Sociometrics. Eu não sei como é que é o título em português, que eu tenho ele em inglês, mas é Sociometrics and Human Relationships, do Peter Bloor. Que aí ele tem meio que um passo a passo de como fazer. É o que a gente usou para fazer esse trabalho. E agora eu transformei em curso. Então, eu vou abrir uma turma para fazer esse trabalho nos 6 meses, a partir de março. Então, vamos pegar março, abril, maio, junho, julho, agosto, e vou trabalhar com esse grupo para acompanhá-los para fazer exatamente isso. Vamos separar a força de venda. São várias etapas, né? A primeira etapa a gente cria o conhecimento. Nós instalamos os sistemas para analisar o conhecimento. Então, por exemplo, o envio de e-mails passa a ser feito por uma plataforma de envio de e-mails, não apenas o Gmail, ou colocamos alguns plugins no Gmail para poder analisar o e-mail que vai e o e-mail que volta. A gente tem uma ferramenta chamada IFTTT, If This Then That, que você também instala no computador para toda vez que receber um e-mail com determinado assunto, ele bota numa planilha Excel. Toda vez que for enviado um e-mail com determinado assunto, ele bota numa planilha Excel. Então, ele prepara a tua estrutura para você poder angariar a informação. No segundo momento, a gente começa a fazer previsões. Então, nós vamos fazer previsões. Eu vou te mostrar qual vendedor vai performar melhor. Nós vamos ver quais são os índices de e-mails, quais são as práticas que geram melhor performance, e antes de mudar nada, nós vamos identificar, vamos criar um programa na tua empresa para identificar, para prever, né, o que vai acontecer. Então, eu vou te dizer, olha, esse vendedor aqui ele vai performar melhor do que esse outro. E aí a gente vai analisar isso. Então, durante 2 meses, a gente vai preparar essa estrutura e preparar esse conhecimento, digamos assim, do funcionamento da estrutura, da máquina. E aí, depois, nos 4 meses seguintes, nós vamos partir para preparar ofertas baseadas nos desejos e necessidades dos clientes que tenham por direito o teu produto ou serviço. É mais ou menos o que eu fiz com esse cliente, mostrando que eu podia fazer de maneira diferente, mas chegando na mesma solução. Porque, afinal de contas, o que os clientes querem são soluções aos problemas dele. Ele não quer saber se você vai pintar a parede de verde com bolinhas vermelhas ou vai trocar a lâmpada por uma lâmpada verde, entendeu? Ele quer o ambiente esverdeado. Então, nós vamos mostrar como montar ofertas baseado nas informações que a gente vai receber dessa máquina de sociometria, como é que a gente prepara as ofertas utilizando os teus produtos ou serviços para esse cliente. Então, tudo isso vai ser um programa de 6 meses. Se tiver interesse, manda um e-mail para mim, claudio@nasajon.com.br, dizendo, olha, tem interesse em participar do grupo de sociometria? Vou botar aqui no chat, aqui, ó. Tenho interesse de participar do grupo de sociometria. 6 meses estudando o comportamento dos meus vendedores/clientes para criar um processo de aumento das vendas que possa ser difundido por toda a organização. Pronto. Se quiser, manda para mim um e-mail, simplesmente dizendo isso, e por aí vai. Ok? Então, por que eu começo com isso? Porque eu acho que a gente está no início do ano, e essa é uma boa
hora, é um bom momento para a gente preparar toda a estrutura. Então, tem 2 programas que eu faço com o cliente, tudo ligado na Corporate School. O primeiro é o planejamento estratégico aliado à visita a empresas. Vou ter uma nova edição agora em março. Se você quiser participar também, me manda um e-mail. Ó, vou botar aqui, ó, nova edição Trade School, visitas a empresas, mais planejamento estratégico em março. Se quiser, envie e-mail para claudio@. Então, vou ter uma nova edição agora em março. Daqui a pouco eu vou fazer. Nenhum desses 2 eu lancei ainda. Estou falando aqui em primeira mão. Eu estou esperando, no caso da Corporate School, estou esperando o vídeo da primeira edição. Foi agora em novembro. Foi muito legal. A gente foi para Granado, a gente foi para Limpano, a gente foi para Artplan, fomos para Aquarrio, fomos para Nazajon, fomos para Sabenalto, fomos para Stone. E eu fiz um vídeo dos melhores momentos. Eu vou usar na página para a próxima edição. Então, agora, provavelmente, no meados do mês, eu devo estar lançando a página para a próxima edição. Então, eu vou fazer a Corporate School e eu vou alinhar as visitas às empresas. Já estão fechadas algumas. A Cirela está no plano, a Demilos, a indústria Demilos está no plano, a L'Oréal está no plano. Então, já fechei com essa. Tem mais algumas que estão para ser fechadas. Eu vou alinhar essas visitas junto com um programa de planejamento estratégico. Não vou fazer só a visita, não. Vou te ajudar a planejar a estratégia do teu negócio e depois visitar as empresas e depois voltar para a estratégia do negócio, fazer um sanduíche para a gente poder aplicar esse conhecimento no teu negócio muito diretamente. E a outra que eu vou fazer é acompanhar o Sociometrics, que é a maneira de você aumentar as vendas usando a equipe de venda. Não é para qualquer um, você tem que ter uma força de vendas de no mínimo 6 pessoas, né? E quanto mais, melhor, que a gente separa nos grupos de estudo e nos grupos de controle, aprende como é que os grupos que melhor desempenham funcionam e depois difunde para toda a organização. Um dos recursos que a gente usa, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu sou sócio, que é a Decision Six, que a gente analisa, para você ter ideia, o movimento das pessoas dentro da loja. Então, a gente bota umas anteninhas no canto da loja e pelo celular, pelo e-mail do celular, que é o número que o celular transmite, não é o teu número de telefone, é o número de série do celular, mais ou menos. Então, a antena reconhece aquilo e sabe, por exemplo, que pessoas entraram na loja, que pessoas passaram ao largo, quem parou, por exemplo, na frente da vitrine. Eu consigo te dizer para que lado da loja ele foi, qual foi a vitrine que ele parou mais tempo. Então, a partir daí, a gente traça mapas de calor da loja. Então, eu consigo te dizer que a tua loja no Rio Sul, por exemplo, aquela vitrine onde tem o vestido vermelho atraiu mais gente do que a vitrine que tem o vestido branco. E depois eu consigo mapear isso com as compras. Naquela loja que botou o vestido vermelho na vitrine do lado esquerdo, venderam-se 30% mais de vestidos vermelhos do que nas outras lojas. Então, com isso, a gente consegue dar indicações ao lojista de qual é a melhor coisa para botar na vitrine, qual é a melhor disposição das coisas dentro da loja, analisando o desempenho das suas próprias lojas, tudo interno. Então, é muito legal, a gente conseguiu também acréscimos bem significativos, certamente pagam em muito o investimento no equipamento. Então, vamos começar fazendo isso com análise de e-mail e de redes sociais, que é barato, rápido, fácil de fazer, já tem o sistema pronto, então a gente vai implementar isso e eu vou te mostrar como fazer. Então, quem tiver interesse, manda um e-mail para mim e quando eu lançar, eu faço o alerta. Muito bem, vamos ver se tem perguntas aqui, se não encerro, que hoje é dia de relaxar e aproveitar para fazer reflexão. Então, vamos lá. Vou implementar ações nesse sentido já na primeira semana. Beleza, Ronald? É isso aí. Nova edição de Corporate School é meu. Todo o material disponibilizado deve ser analisado. É isso aí. O que mais tem aqui? Tem interesse em participar do grupo? Não, sou eu. A depuração dos dados se mostra crucial no produto de baixo para cima. Ronald, boa tarde a todos. Boa tarde, Ronald. Fernando, boa tarde, Fernando. A análise da performance da equipe realmente pode mostrar melhores práticas e atitudes no fundo de vendas. É isso aí. Eu não sei se você já fez, eu faço o tempo todo. Eu tenho, inclusive, no meu ERP, tem um módulo só para análise de desempenho dos vendedores. Porque tudo que é feito pelo vendedor é colocado no ERP, no módulo CRM, no caso, né? E a gente, então, a partir daí, a gente tagueia
tudo, desde o momento que o e-mail do cliente entrou. Agora nós fizemos, inclusive, nós colocamos integrado ao sistema os botões no site. Então, se você entrar no site da Nasajon, por exemplo, você vai ver que tem lá fale conosco, e tem um ligue para mim agora, que é uma espécie de WhatsApp, e tem um quero que alguém me ligue. Quando o cara clica em quero que alguém me ligue, aquilo dispara um e-mail para o vendedor, que é um e-mail que se transforma num alerta no telefone, né? Então, o telefone do vendedor dispara, o vendedor que a gente atribuiu, ou então em lista, ou então um supervisor, você que organiza. E aí aquilo dispara, o cliente tal, o telefone tal, quer que você ligue para ele. Aí o cara liga. Mas isso fica registrado no CRM. Quando ele clica, me liga por WhatsApp, fica registrado no CRM. Fale conosco, fica registrado no CRM. Então, o CRM recebe a solicitação e cada vez que o vendedor liga, ele tem que usar o telefone corporativo. Aquilo fica registrado também. Não só fica registrado que ele ligou, como a gente grava a ligação. Então, a qualquer momento, a gente pode entrar lá e hoje a gente tem um grupinho de pessoas que faz transcrição para a gente pegar os melhores vendedores, a gente pega a transcrição das negociações e depois transforma aquilo num manual de melhores práticas. É Sociometrics mesmo e, funciona. Funciona bem pra caramba. Quem quiser ajuda, me manda um e-mail que eu vou ajudar a fazer exatamente isso. Um grupo pequeno que tem que ser personalizado. Vou implementar ações nesse sentido. Beleza, faça isso. E aí você pode fazer analisando teus e-mails, você pode fazer analisando ligações, se você gravar ligações. Negócio que funciona bem com a gente é se você criar um canal, um grupo, por exemplo, de chat, de WhatsApp, ou de Facebook, ou de Telegram, e você analisa isso com muita facilidade, porque tem robôs que facilitam essa análise, né? Que você bota algumas palavras-chave, e aí assim, uma parte do ensinamento é treinar o teu pessoal de marketing, o teu pessoal de vendas, para usar palavras-chave, para usar tags. Então, por exemplo, quando ele responder a um cliente que está reclamando do atraso, bota lá @atraso, né? Jogo da velha atraso, que aí você depois separa aquilo de acordo com essas palavras-chave, fica muito mais fácil. Todo o material disponibilizado tem que ser disponibilizado. É isso aí. Maravilha. Muito bem, pessoal. Então é isso. Desejo a todos um feliz 2020, um 2020 fantástico aí, cheio de boas notícias e que possamos estar juntos em mais eventos como esse. Preciso adaptar todo o processo à realidade da minha empresa. Então, Ronald, tem algumas ferramentas que ajudam a adaptar o processo. Então, por exemplo, se você pega algumas ferramentas lá no meu site, na sala VIP, eu vou disponibilizar a partir da semana que vem uma série de ferramentas e de links úteis. Então, se você já é membro da sala VIP, vai estar lá a partir do dia 15, se não me engano, vai ter uma aba ferramentas úteis. E aí tem algumas ferramentas que facilitam essa adaptação. Uma delas, por exemplo, é o IFTTT, que é o If This Then That, que você organiza. Eu vou mostrar como fazer e você vai poder integrar o simples e-mail, um e-mail puro, né, com uma planilha Excel. Mais simples do que isso, impossível. Então, é um e-mail com a planilha. Então, toda vez que você receber um e-mail de cliente com determinadas palavras-chave que você vai organizar, e aí sim personaliza com a tua empresa, aquilo entra numa planilha. Toda vez que você responder um e-mail para esses clientes, para qualquer cliente, toda vez que você mandar um e-mail que tenha determinadas palavras-chave, aquilo vai para a planilha. Então, no final da semana, no final do mês, você analisa a planilha e a planilha já separada por palavras-chave. Eu vou montar uma planilha modelo e vou dar para vocês, né? Tudo na sala VIP. Então, assim, vale a pena analisar. Se você ainda não está na sala VIP, entra hoje, porque amanhã muda o preço. Vai quase que duplicar o valor, porque eu vou mudar, vou incluir um monte de coisas na sala VIP que não tem hoje em dia. Então, se não faz parte, faça, que vale a pena. Depois você pode cancelar a qualquer momento, isso que é importante. Ok, estou em viagem, mas atento às suas instruções. Maravilha, tamo junto, eu também estou em viagem. Volto dia 15 para casa e aí com força total para começar de vez com esse ano de 2020 que promete. Eu estou muito animado com 2020. É isso aí, galera. Boa tarde a todos, um bom início de ano, boas férias para quem está de férias, boa viagem para quem está viajando e nos vemos, se tudo correr bem, na próxima quarta-feira. Eu devo mudar o horário. Já recebi algumas solicitações.
uma enquete. Eu vou agora botar a enquete no próprio site, que eu fiz com o pessoal da Sala VIP, mas já vi que o melhor vai ser fazer à noite, então devo mudar esse horário das reuniões. Fique atento ao novo horário.